Meus irmãos, a paz do Senhor. Eu sou o evangelista Clebson. Você está no canal EBD Clebson Silva, onde nós estaremos estudando desta feita a lição da CPAD do segundo trimestre de 2021, intitulada Os Dons Espirituais e Ministeriais. Então, nós vamos estudar essa lição que tem como comentarista, né, desse trimestre é o pastor Elinaldo Renovato, né, que é um homem muito abalizado e estudado concernente ao Espírito, né? Tem muitas obras escritas pela CPAD, né? Então nós vamos ver que é um assunto muito importante para os nossos dias, visto que vemos trazendo, seguindo de um estudo sistemático, onde nós estudamos no trimestre passado a lição falando sobre o pentecostalismo, né? E pentecostalismo, justamente, nós sabemos que o seu fundamento é justamente os dons espirituais, né? Os dons espirituais é que fundamentaram a atuação do pentecostalismo nos nossos dias. Então, nós vamos trazendo esse estudo de uma forma sistemática e espero que você esteja conosco durante todo esse trimestre, né? Que Deus abençoe sua vida e a de sua família. Se você puder também nos ajudar, nos ajuda aí se inscrevendo no canal, compartilhando com seus amigos, com seus irmãos nas redes sociais, para que essa palavra possa chegar a mais e mais irmãos, né? Então vamos dar prosseguimento com o nosso estudo. Dessa feita nós vamos estar estudando a primeira lição que será ministrada no dia 4 de abril de 2021, possivelmente de forma ainda online, né, por conta da pandemia que nós estamos passando. Então, o título dessa primeira lição diz: E deu dons aos homens. O texto áureo está escrito assim: Pelo que diz, subindo ao alto, levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. O nosso pastor Elinaldo Renovato, ele falando sobre dons, ele precisaria, já que ia ministrar sobre essa lição, ele precisaria de um texto base, né, para apoiar o seu tema. E ele observou sabiamente, em Efésios capítulo 8, a parte B, que diz: E deu dons aos homens, né? Então, e vai ser o texto onde vai ser fundamentado todo o nosso estudo, né, desse segundo trimestre de 2021. A verdade prática, ela diz o seguinte: os dons são dádivas divinas para a igreja cumprir sua missão até que o noivo venha buscá-la, né? Então, nós sabemos que estamos à espera do noivo e a igreja recebeu esse adorno, né, esse bem que é os dons espirituais. Os dons espirituais também Deus deu à igreja para adorná-la, para torná-la mais espiritual, visto que o noivo que vem buscá-la é espiritual, né? Louvado seja Deus por isso. O objetivo geral da nossa lição é afirmar a atualidade dos dons na vida da igreja, né? Nós vamos ver que os dons são atuais, né? São atuais e estão operando no seio da igreja do Senhor. Os objetivos específicos estão divididos em três. A gente observa que o primeiro é declarar que os dons espirituais são atuais e bíblicos, né? Então a gente vamos observar isso, que os dons são atuais, o Espírito Santo está atuando no seio da igreja, e isso é bíblico, né? Tem comprovação bíblica, tem base bíblica para crermos assim. O segundo é analisar os dons de serviço espirituais e ministeriais, né? Então, nós vamos ver que vamos classificar devidamente, separadamente, nós vamos estudar alguns dons, né, do Espírito Santo. E o terceiro é informar que a igreja de Corinto era problemática na administração dos dons. Se a igreja de Corinto era uma igreja que tinha problemas naquela época, imagine só nos nossos dias. Então, daí vemos a importância desse estudo, dessa volta dessa revista, né, que nós já sabemos, ela foi ministrada no ano de 2014 e agora retorna, né, retorna para nós
dando continuidade, sequenciando ao ensino sobre o pentecostalismo. Desta feita nós vamos ver, como já falamos, nós vamos ver a respeito dos dons espirituais na Igreja do Senhor. Então, dando continuidade aqui, chegamos até a nossa leitura bíblica em classe, onde ela se encontra em Romanos capítulo 12 e o versículo 3 a 8, e também 1 aos Coríntios, também no seu capítulo 12, o versículo 4 a 7. Como os irmãos estamos acostumados, nós não fazemos uso da leitura bíblica oficial, justamente para ganharmos tempo no vídeo, né? Mas sugerimos e suponhamos que os irmãos já tenham lido essa lição, essa leitura, porque dela vai ser balizado toda a nossa estrutura da nossa lição. Então vamos lá. A nossa introdução, ela diz o seguinte: a Bíblia de Estudo Pentecostal define dons como manifestações sobrenaturais concedidas da parte do Espírito Santo e que operam através dos crentes para o seu bem comum. Neste trimestre, analisaremos os dons de Deus dispensados à Igreja para que, com graça e poder, ela proclame o Evangelho de Jesus a toda criatura, além de auxiliar o corpo de Cristo no exercício da grande comissão. Os dons divinos subsidiam os santos para que cheguem à unidade da fé. Efésios capítulo 4 e o versículo 12 e 13. Então, é muito interessante a gente observar aqui, logo no começo da introdução, ela traz algumas informações que são muito relevantes para o nosso primeiro encontro, para a nossa primeira fala a respeito da lição. Primeiro, logo na introdução, nós vemos trazendo que ela vai dizer que os dons, segundo a Bíblia de Estudo Pentecostal, são manifestações sobrenaturais, né? Se é sobrenatural, é algo que foge além da razão, né? Ela é além da razão, além do nosso raciocínio. Ela transcende o nosso entendimento. Por quê? Porque ela é sobrenatural, ela é de outro plano, né? Mas atua por meio dos crentes, né? Ela atua por meio dos crentes, que é concedida por Deus, né? Deus concede, o Espírito Santo concede esses dons, e ele é operado através dos crentes, né? Através dos crentes para o bem comum, para o bem da igreja, né? Para o bem da igreja, né? Para que essa igreja possa ser edificada, né? Para essa igreja possa ser edificada tanto coletivamente como individualmente, né? Porque nós vemos que existem dons nas relações de dons que são justamente para a edificação do próprio crente, que é o falar em outras línguas, né? Isso aí edifica a si mesmo. Então nós vamos ver dentro entre outros assuntos, uma gama muito rica de assuntos a respeito dos dons espirituais. 1.1. Primeiro tópico da nossa lição diz o seguinte: dons na Bíblia. 1.1 diz: no Antigo Testamento. O dicionário bíblico Wycliffe mostra que há várias palavras hebraicas que significam dádiva. A origem dessas palavras está na raiz hebraica Natan, que significa dar. Então, logo aqui no primeiro ponto, o nosso comentarista ele vai indicar um dicionário chamado Wycliffe, né? De onde ele extrai essa informação, que dom significa dádiva, dádiva que é igual a presente, né? E isso vem da raiz grega, né? Do sentido de Natan, que mostra dar, mostra fazer auxílio, auxiliar alguém. Por isso, devemos afirmar que no Antigo Testamento há vislumbre dos dons divinos concedidos a pessoas peculiares como reis, profetas, sacerdotes e outros. Todavia, os dons divinos não estavam acessíveis ao povo de Deus da Antiga Aliança, como observamos no regime da Nova Aliança. Então, o que temos no Antigo Testamento é apenas um vislumbre
né, do que viria a ser o derramamento do Espírito Santo, né, que ocorreu lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, em virtude de uma promessa feita no Antigo Testamento, em Joel capítulo 2, versículo 28 em diante. Então, isso vai nos levar a lembrar que o que se ocorria no Antigo Testamento em relação ao Espírito Santo, visto que era outra dispensação, o Espírito Santo ele agia em algumas pessoas específicas e não em todo o povo. Agia apenas em reis, profetas, sacerdotes e algumas pessoas que o Espírito descia ou manifestava-se através dessas outras pessoas. Então, já na a nova aliança, no regime da nova aliança, ao cumprimento da promessa de Joel, que diz que derramarei do meu espírito sobre toda a carne, né? Sobre toda a carne. 1.2. No Novo Testamento, o mesmo dicionário informa ainda que ao longo do Novo Testamento a palavra dom aparece com diferentes significados e que se relacionam ao verbo grego didome. Este verbo representa o sentido ativo da palavra dar, em Filipenses capítulo 4, versículo 15. Veja o que diz. E bem sabeis também vós, ó Filipenses, que no princípio do Evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja comunicou comigo com respeito a dar e a receber, senão vós somente. Filipenses capítulo 4 e o versículo de número 15. Paulo está fazendo aqui referência justamente ao auxílio que ele recebeu dos filipenses quando ele partiu da Macedônia. Então nós vemos aqui nas páginas do Novo Testamento os dons estão disponíveis a todos os crentes, né? Com o propósito de edificar a igreja de Cristo. E nós entendemos também que esses dons eles são dispensados aos crentes e é pela graça, né? É pela graça e não por méritos humanos. O ser humano ele não pode fazer nada que o deixe apto a receber os dons do Espírito, ou que deixe apto não, melhor dizendo, que dê para ele o privilégio de receber os dons, né? O dom é concedido apenas pela graça de Deus. O dom é concedido apenas pela misericórdia de Deus, né? Isso não mostra que alguém é superior a outro, não. Isso mostra a benignidade e a misericórdia do Senhor para conosco. Na nova aliança, os dons de Deus estão disponíveis para que a igreja, em nome de Jesus, promova libertação aos cativos, ministre cura aos doentes e proclame a salvação do homem para com Deus. Então a gente vai observar aqui um tríplice objetivo dos dons na igreja. Primeiro, é a libertação dos cativos, né? E o segundo é para ministrar a cura dos doentes e dos enfermos, né? E o terceiro e o mais importante é proclamar a salvação do homem para com Deus, né? Então tem um objetivo específico aqui. A igreja, os dons não vêm para a igreja com outros propósitos, né? Os dons são concedidos à igreja com propósitos específicos, né? Para aquilo, como Paulo disse, para aquilo que for útil, né? Então, veja mais. No Novo Testamento também deixa claro que todos os crentes têm acesso direto a Deus através de Cristo Jesus e por isso podem receber os dons do Espírito, né? Ou seja, todos podem aproximar-se de Deus por meio do sacrifício de Cristo, né? E se aproximando de Deus por meio do sacrifício de Cristo, o homem se torna apto a receber os dons do Espírito Santo.
né? É ter Jesus como seu Senhor, é caminhar com Ele, é ser um discípulo de Cristo, né? É estar juntamente com Ele. Então, para receber, o primeiro requisito para receber os dons do Espírito Santo é Deus querer, né? É Jesus, está na vontade de Jesus que esse dom ele seja delegado a certa pessoa. E isso é dom de Deus, é graça de Deus para a vida de todos aqueles que recebem. 1.3 uma dádiva para a igreja. A fim de sermos didáticos e eficientes no estudo a respeito dos dons, dividiremos este assunto em 3 categorias principais. Então, para facilitar o entendimento, visto que o assunto dos dons é muito vasto e também muito complicado, para que nós possamos entender, o professor da nossa revista ele quis facilitar e assim dividiu em 3 categorias os dons, né? Ele dividiu assim, e como também está dividido também a Bíblia, viu? Dons de serviço, dons espirituais e dons ministeriais. Então nós vamos ver isso aqui de forma detalhada no decorrer da lição, né? No decorrer da lição. Esta divisão acompanha a classificação dos dons conforme se encontra nas epístolas paulinas aos Romanos, 1 aos Coríntios e Efésios, respectivamente. Então está aí a primeira coluna que se coloca aqui em Romanos, capítulo 12, né? Vai mostrar 7 dons aqui, e 1 aos Coríntios, capítulo 12, também vai mostrar 9 dons, e Efésios, capítulo 4, vai mostrar 4 dons, né? São eles, o primeiro em Romanos, primeiro diz assim, profecia, ministrar, ensinar, exortar, repartir, presidir e exercer misericórdia. Em 1 Coríntios capítulo 12, o versículo 8 a 10, diz, palavra de sabedoria, palavra de ciência, fé, cura, operações de maravilhas, profecias, discernimento de espírito, variedade de línguas e interpretação de língua. E agora os ministeriais, que são apóstolo, profeta, evangelistas e pastores ou mestres. Então está aqui a relação divididazinha para que você possa compreender melhor e assim ensinar a seus alunos. Dons de serviço, dons ministeriais e dons espirituais, entendendo que todos esses dons são dados pelo Espírito Santo, né? São dádivas do Espírito Santo e estão, irmãos, interligados de acordo com a necessidade da igreja, de acordo com a necessidade que a igreja esteja necessitando, né? Não há uma divisão, entre esses dons, ou qual é o melhor, qual é o pior, né? Todos eles são delegados pelo mesmo Espírito, né? E opera para a glória de Deus. Insistimos, porém, que esta classificação é apenas um recurso didático, pois quando o apóstolo expõe o assunto em suas cartas, ele não parece querer exaurir os dons, exaurir os dons em exortar os irmãos a buscá-lo, né? E usá-los para encorajar, confortar, edificar a Igreja de Cristo, bem como glorificar a Deus e evangelizar o mundo, né? Então, aqui não é propósito do apóstolo Paulo classificar completamente os dons, né? Classificar completamente os dons. O propósito é justamente fazer com que nós possamos entender de uma forma mais simples cada um desses dons aqui expostos, né? Então vamos lá. 1.2. Visto que, irmãos, aqui nós estamos tratando de uma lição introdutória, né? Quando se trata desses dons, você vai observar que a partir das próximas lições, os dons serão estudados, cada um particularmente, né? Então aqui é uma lição introdutória.
Então eu aconselho a você a ter cuidado para não entrar em assuntos das próximas lições, né? Para que as próximas aulas não se tornem repetitivas, né? Os dons de serviços espirituais e ministeriais. 2.1. Dons relacionados ao serviço cristão. Então vamos lá. Em Romanos capítulo 12, o apóstolo Paulo admoesta a igreja, lembrando-a de que o membro do corpo de Cristo não pode se achar autossuficiente, né? Autossuficiente. Então aqui, irmãos, os dons do Espírito, ele tem por objetivo tornar, né? Tornar, edificar a igreja, né? Tornar e tornar o trabalho da igreja mais eficaz, né? O objetivo, vou repetir, os dons do Espírito Santo têm por objetivo tornar o trabalho da igreja mais eficaz naquilo que estão trabalhando, né? Então o crente não tem autossuficiência, ele não pode se sentir autossuficiente porque ele porta um dom. O dom dado por Deus, como já falei, simplesmente é simplesmente uma ação de Deus, uma ação da misericórdia e do amor de Deus. É uma expressão do amor de Deus para conosco, porque de forma nenhuma nós não merecemos, né? Então, não cabe a nós nos acharmos autossuficientes por portar um dom de Deus, né? Mas sim ser agradecidos porque achou graça aos olhos de Deus de ser presenteado com esse dom, né? Com o dom que essa pessoa porta. Assim como um membro do corpo humano depende uns dos outros para exercer sua função, na igreja necessitamos uns dos outros para o fortalecimento da nossa vida espiritual e comunhão com Cristo, né? E aqui, irmão, a gente observa que muitas pessoas esquecem-se disto, né? Esquecem-se disto, que nós somos um corpo, né? A cabeça, ela não faz o trabalho que ela tem que fazer se não for o pescoço, né? Então, um pé não pode fazer o trabalho de uma mão, né? A boca tem o seu trabalho específico. Então, cada um tem o seu trabalho específico e todos formam o corpo de Cristo, né? Então, é preciso que a igreja ela se fortaleça nessa união, né? Nessa união, que isso agrada a Deus. No Salmo 133, ele vai falar justamente sobre essa união, o quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união, né? E diz mais que ali, aonde há união, o Senhor opera, né? Então, um dos propósitos dos dons é justamente isso, é que mostrar que nós necessitamos uns dos outros, né? E nós vamos ver mais à frente que os coríntios, né, da igreja de Corinto, o povo, os crentes da igreja de Corinto, não estavam entendendo dessa forma. Outros sim se achavam melhor do que o outro. Então nós vamos ver isso aqui mais à frente. Por isso, diz mais aqui, ó, por isso a categoria dos dons apresentada em Romanos 12 traz a ideia da manutenção dessa comunhão dos santos, pois ao falarmos de serviço, subentende que quem serve está prestando um serviço para alguém, né? Quem serve está prestando um serviço para outro, né? Para alguém, né? O termo serviço na Bíblia ela tem sua origem na palavra diácono, né? Diaconia, que é serviço, é o servo, é aquele que cuida de outra pessoa. Então, você recebeu algum dom espiritual em relação ao serviço? Então, exerça esse dom com alegria e não se achando melhor do que o outro, porque agora que você porta esse dom, você torna-se servo da igreja.
né? Você é mais servo ainda da igreja. A sua posição é de servir, né? Ora, se você for a um restaurante, quem é superior? O que está sentado ou o que está de pé? Certamente é o que está servindo, né? Ou melhor, o que está sentado é que é superior. Então, você agora, por exemplo, se você recebeu um dom de ensinar, você não é superior àquele que está sentado, você é servo do que está sentado. Porque você está servindo a ele aquilo que recebeu do Senhor, né? Observe os dons de serviço listados por Paulo em Romanos. Diz assim: o primeiro é ministério, como já falamos, ó, é diácono. Né? O ministério é diaconal, é para servir, é para ajudar alguém, né? É para trabalhar em prol de alguém. O segundo é exortação, que é encorajamento, né? E o terceiro é repartir, né? Presidir e exercer misericórdia. Então, isso aqui, irmão, deve ser o sentimento que deve estar no coração de cada crente, porque Jesus ele deu muitos exemplos a respeito desse serviço diaconal. A Bíblia diz que Jesus, em certa vez, pegou uma bacia e começou a lavar os pés dos discípulos, dando exemplo de serviço, né? Dando exemplo daquele que veio para servir, daquele que está pronto para servir. Então Jesus começa a lavar ali os pés dos discípulos, e alguns dos discípulos não quiseram permitir, ou melhor, Pedro, né, não quis permitir que Jesus lavasse os seus pés. Né? E Jesus disse: se não me deixar lavar os teus pés, tu não tem parte comigo. Eu fiz isso para que você entenda que o lugar do servo é servir, né? O lugar do servo é servir. Talvez Jesus disse: você não entende o que eu faço hoje, mas depois você entenderá. Então a gente entende aqui, irmãos, que servir é servir como Jesus serviu, né? Servir como Jesus serviu, né? Com sentimento de misericórdia, com sentimento de querer ajudar aquele que está necessitado. Vamos lá. Note que esses dons estão relacionados com a ação em prol do outro, do próximo. Portanto, se você tem um dom, deve exercê-lo em benefício da igreja de Cristo na terra. Então a gente observa aqui que esses dons aí, eles estão relacionados, como já falamos, ao que nós fazemos em prol do outro, é ajudar, né? É mostrar misericórdia, é mostrar que a igreja ela veio para fazer a diferença aqui na Terra. Onde o mundo ele é tão egoísta, os crentes precisam trabalhar em prol do outro, né? Porque é assim que Cristo nos convida a fazer, né? Nos convida a fazer. Então, irmão, se você tem um dom, use esse dom não para benefício próprio, né, como muitos têm feito. Né? Tem pregadores aí que estão que cobram para ministrar uma palavra, né? E essa cobrança ela é indevida, porque a Bíblia diz: o que de graça recebeste, de graça dai. Né? Então, eu sou totalmente contra a cobrar para pregar o Evangelho. Né? Se alguém quer dar uma oferta, tudo bem, mas estipular preço para pregar o Evangelho, isso é antibíblico e é até pecado, né, contra a igreja. 2.2. Conhecendo os dons espirituais. Veja o que Paulo fala em 1 Coríntios 12:1. Acerca dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Né? Paulo, para explicar aos coríntios, né, Paulo faz uma lista, mas não pretende ser exaustivo nessa lista. Né? Não significa dizer que Deus só vai operar esses dons aqui. Como já falei no começo, algumas pessoas, alguns eruditos afirmam que os dons eram manifestos nas igrejas de acordo com a necessidade de cada uma delas. Né? Então a lista de 1 aos Coríntios, capítulo 12, é justamente essa aqui. A lista diz o seguinte: palavra de sabedoria, de ciência, fé, cura,
operação de maravilhas, profecias, discernimento de espírito, variedade de línguas e interpretação de língua. Apesar de as manifestações sobrenaturais pertencerem ao mundo espiritual, o apóstolo Paulo deseja que as igrejas, e em especial a de Coríntios, conhecessem algumas considerações importantes sobre os dons espirituais. Então a gente observa aqui o seguinte: o que é que estava acontecendo na igreja de Corinto? A igreja de Corinto, a Bíblia diz, o apóstolo Paulo falando, ela diz que ela porta todos os dons, né? Era uma igreja que portava todos os dons espirituais. No entanto, eles não estavam sabendo lidar com isso, não estavam sabendo usar aquele dom que Deus concedia. Antes estavam havendo disputas entre eles, no sentido, no que diz respeito à santidade. Eles se achavam mais santos do que outro, se achavam melhor do que o outro. Quem portava um dom dizia ser melhor do que o outro. Então Paulo quis que eles aprendessem, porque o intuito do dom não era o que eles estavam pensando, né? Não era o dom não é sinônimo de santidade. O dom dado por Deus não é sinônimo de salvação. O dom dado por Deus é misericórdia e graça, né? Expressa na vida dos crentes. Então, o apóstolo Paulo mostra, por conta disso, que a igreja de Coríntios, apesar de ter todos os dons, ele também os chama de crentes carnais, né? Em 1 Coríntios capítulo 3, a gente vê que Paulo chama os crentes de Coríntios de carnais, né? Porque a primeira, se não é mais importante, é saber que os dons não era para evidenciar o homem, né? Mas para evidenciar Deus, né? Então, eles estavam sendo carnais porque estavam havendo contendas entre eles, né? E entre outras coisas também que acontecia no seio da igreja, que nós vamos ver mais à frente. Uma característica predominante entre os coríntios, segundo o comentário bíblico Bacon, da CPAD, era a vida pregressa dos membros envolvidos com idolatria. Então a gente está observando que a igreja de Corinto estava situada em uma cidade portuária. Era uma cidade, era uma questão que trazia muita movimentação e pessoas de outra cidade para dentro da cidade de Corinto. E com isso trazia ali as suas idolatrias, e os crentes de Corinto passaram a ser muito influenciados, até a ponto de quererem achar que era possível cultuar a Deus da mesma forma que os pagãos cultuavam, né? Então estavam acontecendo coisas estranhas dentro da igreja, que Paulo conseguiu parar, com que os crentes parassem essas manifestações espirituais diferentes, né? Muitas manifestações espirituais na igreja lembravam a experiências místicas das religiões de mistério. Então eram coisas que estavam acontecendo dentro da igreja de Corinto, que fugia do cristianismo, fugia das características cristãs, né? Agora imagine só, se na igreja de Corinto, naquele tempo, havia esse discernimento errado, imagine o que acontece hoje, né? Eu fico pasmo quando eu vejo alguns, até mesmo crentes, afirmarem que alguns movimentos que surgem dentro dos nossos cultos são vistos em outras religiões, por exemplo, em religiões afros brasileiras, né? Então essas não tem nada a ver uma coisa com a outra, né? O que acontece nas religiões afro é diferente do que acontece nas nossas reuniões, nos nossos cultos. O Espírito Santo não precisa que ninguém gira bebida alcoólica para que ele venha usar essa pessoa.
né? Aquele movimento que você vê na igreja, eu não posso afirmar que é algo que também acontece num terreiro de candomblé, num terreiro de umbanda. Não posso afirmar isso, né? Porque o Espírito Santo, como o nome já diz, ele é santo, ele é diferente, ele é separado. O Espírito Santo ele não toma consciência de ninguém, né? Então, se você perguntar a alguém que, por exemplo, que caiu no seio da igreja, caiu no meio da igreja, foi arrebatado, e você perguntar, eu não sei o que é que aconteceu, e essa pessoa dizer, eu não sei o que aconteceu, então ali não foi o Espírito Santo, porque o Espírito Santo ele não toma consciência de ninguém, né? Ele não toma consciência de ninguém, diferentemente dos demônios, né? O demônio toma a consciência das pessoas e fazem com que essas pessoas façam aquilo que ele quer, mas o Espírito Santo é diferente. Portanto, o movimento que tem nas igrejas pentecostais não pode ser associado ao movimento que existe em outras religiões, né? Isso aqui para você ver a importância dessa lição nos tempos de hoje, né? Os coríntios precisavam ser ensinados de forma correta sobre a existência dos dons e de sua utilização dentro do culto e fora dele. Ou seja, não é apenas os dons espirituais, não é apenas para serem manifestos na igreja, mas é para ser manifesto na minha vida, né? Aonde quer que eu esteja, onde quer que eu esteja, os dons precisam ser manifestos na minha vida. Aonde quer que eu esteja. Eu não posso ser apenas um crente, eu não posso ser apenas um adorador enquanto eu estiver na igreja, mas sim aonde eu estiver. Esse dom precisa ser evidenciado na minha vida. Por isso, à luz da palavra de Deus, devemos ensinar a respeito dos dons espirituais para que a igreja seja edificada, né? Para que essa igreja seja edificada. Então, a gente já estamos observando aqui que é muito importante que a igreja fale sobre os dons espirituais, né? Edifique, seja edificada a respeito dos dons e cresça nesse conhecimento para que também possa saber exercer os dons do Espírito Santo na sua vida, né? E também ter discernimento daquilo que acontece no seio da igreja. A Bíblia traz o ensino correto sobre o uso dos dons. E se há distorções nessa esfera, estas acontecem por algumas igrejas não ensinarem de forma correta o que diz a Bíblia, né? E isso contribui para o surgimento de fanatismo religioso, da corrupção doutrinária, dos movimentos estranhos e de muitas heresias, né? Então, o principal, a principal base de ensinamento dos dons espirituais está na Bíblia, né? A principal base de ensinamento é a Bíblia. Se está acontecendo, se está acontecendo dentro das igrejas alguma coisa alheia ao que a Bíblia diz, não é culpa da Bíblia, mas sim dos ensinadores, que deixam de ensinar ou ensinam de forma errada, né? Ensinam de forma errada e causando prejuízo à igreja. E qual o prejuízo? Muitos que diz aqui, ó, selecionado 4, o fanatismo religioso. São pessoas que não querem mais ler a Bíblia, querem apenas o movimento, né? Buscam apenas o movimento, não quer mais a instrução, né? A corrupção doutrinária, né? Ensinamentos errôneos a respeito do que a Bíblia diz, ou distorcido daquilo que a Bíblia diz, movimentos estranhos, né? Surgiu aqui na década de 90 alguns movimentos que eram muito estranhos àquilo que a Bíblia diz, né? Era a onda do Caicai, né? Que chegou em todas as áreas, de leste a oeste do Brasil, né? Muitas coisas estranhas que vem trazendo, tido como um milagre, que não é milagre, a gente percebe que são coisas estranhas, né? E também muitas heresias, né? Você percebe que
as maiores heresias nascem dentro das nossas igrejas por conta de ensinadores que não estão preparados para levar a real mensagem do Evangelho. Por isso a importância desse ensinamento, né? Portanto, o ensino correto das Escrituras nos orienta sobre a forma adequada de utilizar os dons e previne o surgimento de práticas condenáveis no culto, né? Então, como a gente pode impedir esse crescimento de movimentos estranhos? Através da palavra, ensinando a palavra, né? Porque é só por meio da palavra que o crente ele é edificado, né? Edificado na palavra de Deus. É por meio dela, né? Então não tem outra alternativa a não ser a palavra. 2.3 Acerca dos dons ministeriais. Diz aqui: a epístola de Paulo aos Efésios, capítulo 4, e o versículo de número 11, classifica os dons ministeriais assim: apóstolo, profeta, evangelistas, pastores e doutores, né? Então a gente já observa que fala aqui para nós alguns propósitos, né? Diz aqui: o propósito do Senhor em concedê-los à igreja, segundo a Bíblia de Estudo Pentecostal, são: primeiro, capacitar o povo de Deus para o serviço cristão. Segundo, promover o crescimento da igreja local. E o terceiro, desenvolver a vida espiritual dos discípulos de Jesus. Então, os dons ministeriais, aqueles são concedidos justamente para a edificação da igreja, né? Para a edificação da igreja, para que o crente ele possa ser capacitado, né? Capacitado para o serviço de Deus, para o serviço cristão. É a unção dada para algumas pessoas para que elas capacitem outras para fazer o trabalho do Senhor, né? Para que isso promova o crescimento da igreja. Há quem diga que Deus não está interessado em números, mas é contrário ao que a Bíblia diz. Tem gente que diz que Deus não está interessado em quantidade, mas qualidade. Mas Deus está querendo sim quantidade, mas é uma quantidade com qualidade, né? Então Deus está querendo uma quantidade com qualidade, né? Então, e para ter qualidade, é preciso que esse crente ele desenvolva a sua vida espiritual, né, como discípulo de Jesus. Então, é preciso que esse crente ele cresça espiritualmente, né? Ele cresça espiritualmente para poder fazer melhor a obra do Senhor. O Senhor deu à sua igreja ministros para servi-la com zelo e amor, né? 1 Pedro 5, 2 e 3 diz: apacentai o rebanho de Deus, que está entre vós, tendo cuidado dele, não por força, mas voluntariamente, nem por torpe ganância, mas de ânimo pronto, nem como tendo domínio sobre a herança de Deus, mas servindo de exemplo ao rebanho. Então, quando Deus delega o dom para alguma pessoa, por exemplo, o dom de presidir, né, essa pessoa ela não pode se colocar como autoridade maior da igreja. Ela tem que se colocar como alguém que Deus colocou para servir de exemplo, né, para guiar o rebanho de Deus, né? E esse trabalho ele não deve ser por interesse próprio, né? Mas o interesse que deve permear o coração dessa pessoa que recebe esse dom é justamente o de fazer com que a igreja do Senhor cresça e o nome do Senhor venha a ser glorificado. O ensino do Novo Testamento acerca do exercício ministerial está ligado à concepção evangélica de serviço, né? Mateus 20, do 20 ao 28, né? Jamais
a perspectiva centralizada do sacerdote do Antigo Testamento. Veja o que diz Mateus 20, 26 e 27, diz assim: Não será assim entre vós, mas todo aquele que quiser entre vós fazer-se grande, que seja o vosso serviçal. E qualquer que entre vós quiser ser o primeiro, que seja o vosso servo. Então, no sentido dos dons ministeriais, é como eu acabei de falar, é justamente esse. Receber o dom ministerial, então você não é superior a ninguém. Você agora é servo. Né? Você agora foi capacitado para servir a obra do Senhor. Muita gente não entende isso e pensa que agora, porque recebeu um dom de Deus, né, recebeu um dom do Senhor, pensa que é agora o dono da igreja, né? Mas não, ele é apenas, tornou-se um servo, né? O propósito não é colocar o fulano ou beltrano, né, evidenciar essas pessoas, mas para que o aperfeiçoamento do povo de Deus, né, para que o povo seja aperfeiçoado, né? Ministros, irmãos, ministros são servos, né? São os servos da igreja, né? Não são o, os donos da igreja. Eles foram colocados ali por Deus para servir, né? Servir e servir bem. Terceiro e último ponto diz assim: Corinto, uma igreja problemática na administração dos dons espirituais. 3.1. Os dons são importantes. Um argumento utilizado pelos cessacionistas, pessoas que defendem a errônea ideia de que os dons espirituais cessaram no primeiro século, é que os crentes pentecostais tendem a se achar superiores uns aos outros por terem algum dom. Lamentavelmente, isso é verdade em muitos lugares, né? Então, a gente observa aqui uma coisa, que na descida do Espírito Santo, em Atos capítulo 2, teve três acontecimentos, três fenômenos espirituais. O primeiro, houve um som, né, que veio do céu, um som como de um vento, né? O segundo foram línguas, né, foram vistas, houve uma visão de línguas de fogo sobre a cabeça de cada um dos irmãos. E em terceiro vieram línguas estranhas, né, línguas estranhas ao que falava. Então, os cessacionistas usam esse versículo como base para dizerem que não acontece mais o batismo com o Espírito Santo, que foi só para aquela época. No entanto, dois eventos ali foram específicos para aquela época e não acontecem mais nos dias de hoje, que o som que veio do céu, o som, esse som não existe mais, não tem mais essa evidência, foi justamente algo específico para aqueles dias, e a visão das línguas, né, das labaredas de fogo na cabeça dos irmãos ali, foi algo específico para aqueles dias. No entanto, hoje acontecem as línguas estranhas, né? Nós observamos isso, que as línguas estranhas são evidência do batismo com o Espírito Santo. Então, os cessacionistas afirmam assim que não existe, com isso não existe mais o batismo, mas nós recebemos o batismo e com evidência, sim, das línguas estranhas, né? Lamentavelmente, alguns irmãos se acham, né, superiores por conta de receberem isso em alguns lugares. Mas a gente sabe e entende que os dons espirituais não são para que nós recebemos, os dons espirituais que nós recebemos, irmãos, ele não merecemos ele, né?
eles dão testemunho da bondade de Deus e da sua misericórdia, né? E não da virtude de quem os recebe, né? Uma das falácias que frequentemente enganam as pessoas é a ideia de que Deus abençoa ou usa alguém. Isso significa que ele aprova tudo que essa pessoa faz ou ensina. E não é verdade. O fato de Deus usar uma pessoa não significa que ele está apoiando tudo que essa pessoa fala, né? Então, é preciso que a gente entenda que os dons é uma evidência da misericórdia de Deus na nossa vida, né? Que em nós não há nada de superior ao outro. Eu gosto muito do versículo de Romanos, né, 3:23, que diz que todos pecaram. E isso aí vai colocar a gente em pé de igualdade uns com os outros. Não há melhor do que ninguém. Todos nós, diante de Deus, estamos no mesmo patamar. Entretanto, o apóstolo Paulo faz questão de tratar desse assunto com os crentes de Corinto que estavam supervalorizando alguns dons em detrimento de outros. Precisamos resgatar a noção de serviço que Jesus Cristo ensinou nos evangelhos, pois todos os dons vêm diretamente de Deus para melhor servirmos a igreja de Cristo. Então, meus queridos, os crentes da igreja de Coríntios, eles estavam com esse problema, né, de supervalorizar um dom em detrimento de outro. Ou seja, aquele que tinha o dom de profecia, ele achava-se melhor do que o outro, se achava mais santo do que o outro, se achava mais espiritual do que o outro, né? O propósito dos dons ministeriais, irmãos, não garante, não é sinal de espiritualidade, nem tampouco é garantia de salvação, né? Nem tampouco é garantia de salvação. Os crentes estavam se achando superior por conta dos dons espirituais, né? O propósito majoritário de Deus é salvar. Tem muita gente que não vai ser batizada com o Espírito Santo, não vai ter o dom de línguas, mas ele vai entrar no céu. Louvado seja Deus, né? Porque a prioridade de Cristo é a alma, né? É salvar a alma daquela pessoa e não batizá-la com o Espírito Santo. Se você não foi batizado ainda, se você ainda não recebeu os dons do Espírito, busque, peça a Deus, mas sabendo que o que é mais importante que é a salvação da sua alma, isso Cristo já garantiu na cruz do Calvário, né? 3.2 Diversidade de dons. O que mais nos chama a atenção na lista de dons apresentada por Paulo em 1 Coríntios 12 não são os 9 dons, mas a diversidade deles, né? Isto denota a unidade da Igreja de Cristo, mas simultaneamente a sua multiplicidade, né? Então, aqui nós vemos aqui o seguinte: Deus ele age de várias maneiras, né? É isso que significa essa diversidade de dons, né? Quando Paulo coloca aqui os 9 dons para a igreja de Coríntios, ele não está dizendo que estes são apenas estes os dons, né? Mas ele está especificando algumas formas que Deus age no meio do seu povo, algumas formas que Deus age para auxiliar a igreja na sua tarefa, né? E não apenas que são estes os dons que Deus vai usar no seio da igreja. O comentário bíblico pentecostal no Novo Testamento tem razão quando fala que talvez Paulo tenha selecionado estes 9 dons por serem adequados à situação que havia em Corinto, né? Então eu concordo com o dicionário, eu acho uma explicação muito feliz por parte do comentarista do dicionário bíblico pentecostal quando ela faz essa afirmativa,
porque a gente percebe a necessidade da igreja de Corinto e elas eram grandes, né? Então, a gente percebe aqui, irmão, que Deus, um dito popular, Deus dá o cobertor conforme o frio, né? Há uma necessidade, Deus vai conceder que o Espírito Santo sane essa necessidade, né? Por isso, Paulo diz: procurai com zelo os melhores dons, né? E agora, para a gente saber qual é o melhor dom? O melhor dom, irmão, é justamente aquele que a igreja está precisando, né? Aquele que que a sua igreja local está necessitada. Tem profeta? Não tem não. Então eu vou pedir a Deus que me dê o dom de profecia, né? Então vamos lá. Pois se compararmos a lista de 1 aos Coríntios com Romanos e também com Efésios, veremos que outros dons são relacionados de acordo com as necessidades de cada igreja local. É justamente isso que falamos. Então, os dons espirituais, em sua totalidade, ele vem para manifestar, para suprir a necessidade de cada igreja, né? De cada igreja. 3.3 Autossuficiência e humildade. Os dons espirituais são concedidos aos crentes pela graça de Deus e não por méritos pessoais. Nós vemos isso em Romanos 12, 1 Pedro capítulo 4. Veja aí Romanos 12 o que diz. 12:6. De modo que, tendo diferentes dons segundo a graça que nos é dada, se é profecia, seja ela segundo a medida da fé. Então, Paulo, escrevendo aos Romanos, ele diz: o dom que você recebeu é segundo a graça de Deus. Não há méritos em você, não há mérito em mim, não há mérito em nós, né? Então, tudo vem pela graça de Deus, né? Não há autossuficiência. Nenhum crente ele é autossuficiente, não tem força em si mesmo, né? Nós só somos crentes pela graça de Deus. Nós só estamos vivos pela graça. Só se prega pela graça, só se canta pela graça, só se adora pela graça. Nós só estamos vivos por causa da graça de Deus na nossa vida. Não podemos orgulhar-nos e portar-nos de modo arrogante e autoritário no exercício dos dons, mas com humildade e temor de Deus, né? Humildade e temor de Deus. A gente precisa entender isso, né? Que Deus ele concede os dons e os dons são concedidos dando um testemunho da sua bondade, né? Da sua benignidade para conosco, porque em nós não há nada que nos dê méritos para receber os dons do Espírito Santo. Mesmo quando parece haver uma unção, não há garantia disso, né? Veja aí o apóstolo Paulo. Paulo ele vai mostrar aos Coríntios, escrevendo aos Coríntios, falando acerca de Apolo. Apolo que quando chegou em Éfeso pela primeira vez, não somente ele era um homem eloquente, né, em sua pregação, era também fervoroso no espírito, né? Ele tinha fogo, né? Mas Priscila e Áquila perceberam que faltava alguma coisa, né? O Espírito Santo ele testifica, né? O Espírito Santo estava testificando, então logo eles levaram para sua casa, né? Para explicar melhor, né? O que significava aquele caminho de Deus, aquele novo caminho de Deus, né? Então a gente percebe que muitos acham-se autossuficientes na sua eloquência, mas eloquência ou gritaria não é sinônimo de poder de Deus, né? Eloquência não é sinônimo de poder de Deus, nem tampouco gritaria, né? Então a gente precisa ter cuidado quanto a isso, né? Para que não venhamos a pecar contra Deus e contra a igreja. Portanto, não use o dom de Deus, o dom que Deus lhe deu, com orgulho, visando a exaltação pessoal. Isso é pecado quando o Senhor contra o Senhor e contra a igreja. Use-o com o coração sincero e transbordante
de amor pelo próximo, né? É isso que o apóstolo Paulo fala em Filipenses, dizendo: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que também houve em Cristo Jesus. O sentimento que houve em Cristo Jesus era justamente esse, né? Amor pelo próximo, misericórdia pelos outros, né? E Jesus, movido de íntima compaixão, como diz lá em Mateus, Jesus era usado por Deus para fazer os milagres, para fazer as operações e maravilhas. Não foi por acaso que o capítulo 13 do amor, de 1 aos Coríntios, foi colocado entre o 12 e o 14, que fala de línguas e profecias. Então, olha só, o capítulo 12 fala dos dons, o capítulo 13 fala do amor e o capítulo 14 fala das línguas e profecias. Então, é evidente que o amor está acima de tudo, né? A nossa conclusão, ela diz o seguinte: o estudo dos dons de Deus aos homens é amplo e nos apresenta recursos pelos quais podemos servir ao Senhor e à sua igreja. Esses dons são para os nossos dias, pois não há na Bíblia nenhum versículo que diga que os dons espirituais deixaram de exercer com a morte do último apóstolo. Portanto, busquemos os dons espirituais, os dons do Espírito Santo, pois estão à nossa disposição. Eles são de Deus em dispensar instrumentos espirituais para a igreja na história, né? Então, nós vamos ficando por aqui. Que Deus em Cristo vos abençoe. Até a próxima, se Deus assim permitir. Peço a você, irmãos, que compartilhe aí, né, se inscreva aí no nosso canal, nos ajude a fazer com que esse canal cresça para a glória do nome santo de Jesus.